Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos proceder juntos à leitura que está no nosso boletim, no prelúdio. Eu inicio e vocês respondem. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirarei água das fontes da salvação. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Vamos juntos agora louvar ao Senhor, cantando o hino número 18. Deus dos antigos. Vamos orar. Senhor, nós estamos na tua casa. Estamos aqui para engrandecer o teu nome, para dar a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque tudo é teu, nós somos teus, esta é a tua casa, Senhor. Agora, neste momento, nós como igreja clamamos para que o Senhor aceite o nosso culto. Venha sobre nós com teu Espírito Santo, para que nós sejamos pão repartido, multiplicado, bênção e luz neste mundo que está em trevas. Que, ó Pai, o teu servo, Pai, os teus servos que aqui à frente estão, sejam veículos do teu amor. Pai amado, que a tua igreja seja sempre reconhecida pelos bons passos, pelo bom caminho, pelo bom andar, pela diferença, por ser sal. E que, ó Pai, as nossas palavras sejam agradáveis a Ti, nosso Senhor.
por Jesus Cristo, teu Filho, que a tua igreja agora te pede e te clama. Amém. Boa noite, gente. Vamos ficar em pé, dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Véspera de feriado, mas nós estamos vivos, alegres. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Você que está nos acompanhando pela internet, a nossa saudação, nosso abraço, onde quer que você esteja. Deus te abençoe e te proteja. Fique com Deus, pode se assentar. Coisa boa tê-lo aqui nessa noite. Temos diversos irmãos viajando aqui em Curitiba. Amanhã é feriado prolongado, depois de 7 de setembro, pode se sentar. E muita gente está viajando, a mocidade e a UPA da igreja estão em acampamento. É um período para reflexão espiritual e crescimento também espiritual. Mas nosso pastor efetivo, o reverendo Juarez Marcondes, ele está pregando no culto dessa noite na cidade de Telêmaco Borba e volta só amanhã pela manhã. Lembre-se de orar pela vida do pastor Juarez. Hoje de manhã ele estava compartilhando conosco as dificuldades de depender muitas vezes de transportes aqui no Brasil para se chegar em determinado lugar. Ele tinha um culto no aniversário de 90 anos do seminário em Recife, foi para lá na quinta-feira à noite e por conta de um problema na aviação, ele teve que dormir em Belo Horizonte e perdeu o culto na sexta-feira pela manhãzinha em Recife, né? São as adversidades aí das viagens que muitas vezes o pastor tem feito. Por isso, o nosso pedido é que você lembre de orar a Deus pela vida dele, pelas idas e vindas. Não é fácil essa vida de estrada, não. Estrada, voo, aeronáutica, ônibus. Lembre-se de orar pela vida do nosso pastor e pelas viagens que, como secretário executivo da nossa denominação, ele tem realizado. Se por um lado nosso pastor está visitando a igreja em Telêmaco, Borba, de repente você está conosco pela primeira vez também nos visitando. A gente queria conhecer se há alguém conosco nessa noite pela primeira vez que está nos visitando, dê um sinalzinho, nós queremos aqui, nós temos um casal ali, outro. Pedir para o pessoal que está nos visitando, fiquem um pouquinho em pé, os diáconos vão chegar até vocês com uma lembrança da igreja para Deus abençoar a vida de vocês. Sejam bem-vindos. Lá no fundo nós temos outro irmão, aqui à frente outro casal. A todos vocês, nossos visitantes, nosso abraço fraterno. Aqui à frente temos outro casal, isso, mais um aqui, uma lembrança aqui. Hélio, por favor, aqui à frente. Sejam bem-vindos, Deus os abençoe, viu? Eles estarão entregando a vocês a lembrança, pode se assentar. Nós queremos lembrar alguns recados importantes para os irmãos. Dentro do nosso boletim, você tem aqui o encarte do nosso Ministério de Grupos Familiares. Como amanhã é feriado, nós temos aí diversos grupos que estarão suspendendo as suas atividades. Por exemplo, o grupo Buenos Aires, Coronel Dulcídio. O grupo Coronel Dulcídio, que está dizendo aqui que haveria reunião, não terá sua reunião normal no dia de amanhã. Então, você que faz parte do grupo aí, Coronel Dulcídio, amanhã não acontecerá a reunião normal. Nos demais dias da semana, é só você acompanhar no seu encarte que vai funcionar do jeitinho que está aí. Também você recebeu nessa noite o nosso Desafio Missionário, o jornal do Departamento Missionário da Igreja. É importante você ler esse material. Está muito bem feito, muito caprichado, e aqui já está sendo colocada o desafio que os jovens do grupo Oxigênio estão lançando para a igreja. Eles estarão, no começo do ano, indo para um desafio no meio das tribos indígenas, e eles já estão se preparando para isso. Então, você esteja lendo material e depois participando na medida do possível. Também nós temos aí 2 encontros importantes. Um é o AVA. O AVA está aí já com a tela, isso. O AVA é o encontro de mulheres da nossa igreja, só é permitida a entrada de mulher. É um encontro que está sendo organizado pelas meninas aí do departamento de mocidade, jovens casais da igreja. E se você quer fazer a sua inscrição, você deve procurar
a Drica. Cadê a Drica? A Drica está aqui, ó, na saída vai ter aqui o pessoal do departamento estará aqui no nosso cafezinho da noite para você fazer a sua inscrição. Fernandinha também está lá no fundo. Então faça a sua inscrição. Você tem aí atividades que serão feitas, palestras que estarão sendo feitas com objetivos específicos, as quais você pode escolher aqui melhor lhe apraz, mas venha participar. É um momento só de mulheres, começa de manhã, termina à noite e vai funcionar aqui na igreja. Começa às 14, tá, não vi ali, 14 horas, obrigado pela lembrança, 14 horas e termina às 8, e aí você tem aí todo o lanchinho, todo o momento do coffee break para participar com as meninas. O outro encontro que nós temos é do culto do bebê. Nossa igreja tem um momento especial de gratidão a Deus pela vida das crianças que nascem neste último ano, que nasceram neste último ano, que estão nascendo, por exemplo, a netinha da Cris, né? Nasceu esse final de semana, está toda feliz, é a avó mais fresca da igreja, né? E estará participando também do culto do bebê, nasceu dentro desse período, né? E nós temos um momento de gratidão, mas é também um momento de evangelização. Às vezes no seu prédio, o ano passado nós fizemos isso com um casal do nosso prédio, às vezes no seu prédio tem um casal que teve um nenê ali, você pode convidá-los a vir participar, tirar foto da criança, ela vai ganhar uma Bíblia, mas para fazer essa inscrição você tem que entrar lá no e-mail, culto bebê. No boletim saiu culto do bebê, mas não é do bebê, é culto bebê@hotmail.com. Você faz a inscrição, você manda a foto, você manda o nome da criança e faz a inscrição da criança para ela vir participar no dia 19 de outubro, o culto do bebê na nossa igreja. É um momento muito importante. Semana que vem, nesse mesmo horário, nós estaremos realizando o encerramento do 4º encontro Kairos de casais da nossa igreja. Os casais estarão na sexta-feira, começando uma programação lá em Brusque, Santa Catarina, no Hotel Montes. Nós temos aí um grupo de 60 casais participando deste evento, e o reverendo Honório, preletor desse encontro, pastor da 2ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia, ele estará finalizando o encontro aqui no culto da noite, falando sobre família. Não apenas sobre casais, mas sobre família. Então é importante, venha participar. Você que talvez não tenha a oportunidade de participar lá do encontro todo, venha pelo menos participar na finalização, celebração da família. 4º encontro de casais Kairos da nossa igreja. Que Deus assim nos abençoe nas demais programações. Irmãos, na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, Paulo escreve o seguinte: também vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo está louvando a atitude dos crentes da igreja da Macedônia, que se dispuseram a dar ajuda aos pobres de Jerusalém. A igreja em Jerusalém havia se tornado muito pobre. E outras igrejas ajudaram. Esta é uma coisa interessante. Desde o começo da história da igreja, as pessoas aprenderam a contribuir. Não somente com sua presença, mas com a parte das suas posses. E continuou assim, e nós também sabemos que a nossa igreja é uma igreja em que as pessoas contribuem
não porque são obrigadas, não obrigamos ninguém, não podemos obrigar ninguém a contribuir. As pessoas contribuem espontaneamente, mas antes de tudo, antes de dar a sua contribuição material, tem que se entregar ao Senhor, consagrando as suas vidas para que a sua oferta também seja consagrada. E nós assim fazemos. Uns depositam na conta do banco da igreja, aqui no Banco do Brasil, ou no Banco Itaú, mas nesta ocasião de culto também há a oportunidade de colocar um envelope de contribuição, manifestando assim concretamente a sua vontade de contribuir para a expansão do reino de Deus. Vamos fazer agora a coleta dos dízimos, ofertas e compromissos, enquanto nós cantamos o hino de número 64, Grata Memória. Lábios e bendizer-te e encantar-te glória, em minha alma tuas. Antes de orar, queria convidar as crianças para virem à frente, para depois saírem para o culto infantil. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos entregar a Ti as nossas vidas e, junto com a nossa contribuição, fazer prova daquilo que Tens feito por nós. As Tuas bênçãos são contínuas, estão sempre presentes na nossa vida e nós mostramos a nossa gratidão. Gratidão que vem do mais profundo do nosso coração. O Teu povo então canta, o Teu povo Te louva, manifestando o agradecimento pelas dádivas que do céu nos vêm para a nossa vida. Abençoa todos os que contribuem, para que sempre estejam prontos a contribuir e também outros que não contribuem, que estejam dispostos, sejam
estimulados a fazer a sua contribuição, porque assim estarão também crescendo espiritualmente. É em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pode ser. Nós estamos no momento desprovidos de pessoal do louvor, pessoal da área de música. O coral da nossa igreja viajou, os jovens foram para o acampamento, os nossos instrumentos foram com eles também. Mas nós temos a Cristina Matos, a avó mais fresca da igreja, e o Marcos, que estarão nos conduzindo em 2 canções de louvor nessa hora, para exaltarmos o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar. Esses irmãos nos conduzirão nesse momento. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Podem sentar. Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo 15. Livro do Êxodo, capítulo 15, o segundo livro da Bíblia. Livro do Êxodo, capítulo 15. Nós vamos fazer alternadamente a leitura dos versículos de 22 a 27. Livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Se você achar Gênesis, saiba que é logo depois. Fica facinho de você achar esse texto, né? Dica boa do pastor, e de graça ainda, hein? Êxodo 15, 22 a 27. Faremos a leitura responsivamente. Responsivamente. Eu inicio e os irmãos respondam no versículo seguinte. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Nós estamos reunidos nessa noite em torno da Tua Palavra, e a Tua Palavra nos limpa, e a Tua Palavra nos sara. Sara a nossa terra, sara o nosso coração, sara, Senhor, os pensamentos da nossa mente. Por isso, nessa hora, nós queremos Te suplicar que a Tua Palavra encontre abrigo no nosso coração. Que possamos dizer, como o salmista: guardo no coração as Tuas palavras, para não pecar contra Ti. Senhor, abençoa o Teu povo nessa hora. Que, ó Deus, a Tua palavra seja viva e eficaz na aplicação em cada vida, conforme cada necessidade. Em o nome de Jesus. Amém. Eu acho tremendo esse texto, que toda vez que eu leio, sinto uma emoção muito forte diante das palavras proferidas sobre o Deus que nos conduz na caminhada da fé. Nós estamos numa caminhada. Nós nascemos, crescemos, caminhamos, desenvolvemos, temos um objetivo, um alvo, temos uma terra que nos espera, e nessa caminhada de jornada de fé que nós temos, Deus dá uma palavra tremenda, no capítulo 15 do Êxodo, que o povo do Senhor que fora tirado do Egito por mão poderosa, por braço estendido, é assim que começa o verso de número 22, Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho. Eles haviam acabado de atravessar o Mar Vermelho, eles haviam parado para uma celebração festiva, para comemorarem a vitória que Deus estava lhes concedendo. Era um momento de felicidade, era um momento de contentamento, era um momento de júbilo. Anos, 430 de escravidão, anos de sofrimento, de penúria, de tristeza, de vitupério, de vergonha, de humilhação. Deus fizera acabar todo aquele tempo. E o povo atravessa o Mar Vermelho. Do lado de lá do Mar Vermelho, eles comemoram, e o capítulo 15 começa mostrando um culto, a celebração, o cântico de Moisés, o cântico de Miriam, as mulheres tocando pandeiro, uma festa na presença do Senhor. E aí Moisés então faz o povo começar a sua marcha em direção à terra prometida, depois de terem atravessado o Mar Vermelho. Essa marcha não seria tão simples. Eles começam a experimentar que a caminhada da vida seria desértica, seria diversa, seria muito penosa. Eles caminham apenas 3 dias no deserto, e a Bíblia diz que eles não encontram água. E aí começam um momento de tensão. Sem água no deserto, velhos,
crianças, parturientes, animais, como fazer. Uma travessia que demoraria meses, sem água. E o povo então começa aquele momento de tensão diante de Deus, aquele momento de adversidade. Cadê as águas? Eles chegam em Mara, um lugar bonito, um oásis, mas as águas eram impróprias, as águas eram amargas, as águas eram venenosas. O que adianta você ter fonte de água se você não pode bebê-las? O que adianta se essas águas são venenosas, são amargas, são impróprias? E o povo então, diante do Senhor, começa a clamar, a murmurar. Deus diz a Moisés: pega uma árvore específica, joga sobre as fontes das águas, e as águas de amargas se tornarão doces. Deus transforma as águas amargas da caminhada em águas doces. Mas também toca os corpos sedentos. Esse texto fala para a gente que Deus é o Deus que sara. Pode voltar a tela, essa ainda não. Deus é o Deus que sara. Um Deus que sara as necessidades do seu povo. Nós vivemos dias de grandes enfermidades nas mais diversas áreas da vida. A doença está por toda parte, países ricos e países pobres, países frios e países quentes, incontinentes que lutam contra o ebola, incontinentes que lutam contra a AIDS, incontinentes que lutam contra a doença das drogas. Não faltam enfermidades, não há portas ou trancas que possam manter a doença e a morte do lado de fora. A ciência médica pode prolongar a vida, mas não consegue eliminar a doença e matar a morte. O povo está doente, as filas nos hospitais crescem sem perspectiva de redução. É toda uma mentiraiada danada essa conversa dos políticos nos horários eleitorais, apresentando um fato de que não existe isso no nosso país. O nosso estado de saúde pública é vexatório em qualquer estado, em qualquer parte da nossa nação, não apenas no governo nacional, mas nos governos estaduais. O povo está doente, as filas crescem, e como parte dessa enfermidade no corpo, vem também a enfermidade na alma, na falta de esperança, de perspectiva de futuro. Surgem então os vendedores de promessa nos templos sagrados, dizendo que fazem todo tipo de cura, de uma cárie a unha encravada, de AIDS a ressuscitação, e o povo crédulo, necessitado, vai atrás dessa gente e disponibiliza os seus recursos sem qualquer critério de avaliação. O povo está doente, religiosamente, fisicamente, moralmente, politicamente, eticamente. Nós vivemos uma crise como nunca antes vivemos, sem precedentes na nossa história. Os lares estão doentes, as famílias estão rachadas, maridos traindo esposas, esposa traindo marido, filhos abandonados pelas drogas. Estamos vivendo uma contextualidade caótica dentro da perspectiva da família. E como se não bastasse a própria realidade interna, nós temos que lidar também com as propostas externas de um reconhecimento de um estado de família que a própria Constituição da igreja, do país não faz. Ao olharmos para o cenário social político brasileiro, vemos que a vida imita a arte. O filme Tropa de Elite diagnostica um câncer incurável de corrupção e bandidismo no Brasil. A sociedade caminha a passos largos para o precipício existencial. Precisamos urgentemente de cura. Nós estamos hoje no dia em que comemoramos a independência, só se for de Portugal, porque nós continuamos escravos de tantas outras coisas. Continuamos marionetados, algemados, escravizados a tantos outros fatores. Precisamos de cura. Nosso povo precisa ser tratado, nossa terra precisa ser sarada. Por tudo isso e mais é que a mensagem do Êxodo 15, nesta hora, é de um impacto tremendo. O Senhor é o Deus que te sara.
O texto no verso de número 26 termina com uma palavra de Deus ao povo através de Moisés dizendo: eu nunca mais mandarei as enfermidades que mandei sobre os egípcios sobre vocês. Eu sou o Jeová Rafá, eu sou o Deus que te sara. Se há cura, se há libertação, se há a possibilidade de sermos sarados de alguma coisa na nossa história, isso só pode acontecer pelas mãos de Deus. Salmo 103, verso de número 3, o salmista também diz as mesmas coisas: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades, todas as tuas enfermidades. Ele é o Deus que te sara. Há 4 coisas nessa noite que nós precisamos aprender nessa passagem sobre um Deus que sara. Eu sou o Deus que sara, diz a palavra. Eu sou o Jeová Rafá, o Yavé Rafá. O Deus que sara é o Deus que sara as águas amargas da caminhada. Não poucas vezes na nossa história a gente começa bem. Começar bem é uma virtude. Continuar bem e terminar bem é uma ainda maior. Não são poucos os governos que começam bem, mas que no meio do caminho é melhor que eles nem tivessem assumido. Não são poucos também os líderes na igreja que começam bem, mas que no meio do caminho começam a se deteriorar. Aliás, a deterioração é uma marca da condição humana. Quando Jesus fez o primeiro milagre no Evangelho de João, ele transformou a água em vinho. O homem que fazia, o cuidador, o mestre de cerimônias, que experimentou a água transformada em vinho, ele faz esse atestado, ele emite esse atestado dizendo: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e depois que já beberam fartamente, colocam o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O que aquele mestre de cerimônias estava dizendo era um retrato fidedigno da condição humana. Nós começamos bem. Em Minas, quando pastoreei lá, tinha um ditado que dizia: vassoura nova é que varre bem. Começamos bem, mas vamos deteriorando. Com a medida que vamos caminhando, as águas da nossa caminhada vão se tornando amargas, insuportáveis, indigeríveis, insolúveis. Casamento começa bem. Os primeiros anos do casamento é caracterizado por aquela etapa do encantamento. É por isso que nessa hora começa a se chamar lua de mel. Tudo doce, tudo maravilhoso, tudo prazeroso, tudo belo. Ninguém tem defeito, ninguém tem problemas. Mas as caminhadas vão seguindo, e aí começam os tempos de desilusão, de desencantamento, de brigas, de confusão, de jogar um na cara do outro. As águas que eram doces vão se tornando amargas, amargas, amargas. O povo começou a caminhada. O capítulo 15 começa mostrando um momento de felicidade do povo. Eles cantavam a Deus as vitórias por terem sido libertos do Egito. Atravessaram o mar vermelho a pé enxuto. O mar foi dividido em 2. E quando os egípcios tentaram fazer a mesma coisa, foram deglutidos pelo mar. E eles comemoram a vitória. Assim começa o capítulo 15. E é assim que Moisés fala: agora está na hora da gente seguir viagem, está na hora da gente seguir a caminhada. Eles entram de cara para o deserto. Eles começam a perceber que as águas estão amargas. Os recursos que eles tinham para buscar satisfação, abastecimento, não eram próprios, estavam amargos. Quantas vezes na caminhada da nossa vida, nós começamos a perceber que o nosso coração se tornou como um poço de amargura. Águas amargas abastecem a nossa vida. As coisas perderam o encanto, perderam a alegria do primeiro amor, da festa do louvor, e a gente começa a trazer à memória aquilo que já não mais traz esperança. A caminhada está difícil, nós estamos no deserto, não há como colher, não há como plantar. Quando nós queremos beber, quando temos sede, as águas que devem nos abastecer estão amargas.
A Bíblia nos diz que Deus cura as águas amargas da nossa caminhada. Deus é poderoso, é conhecedor de todas as coisas. E Deus orientou Moisés dizendo: pega aquela árvore que você está vendo ali do lado e joga no meio desse lago, joga no meio dessa fonte, e você vai ver que essa fonte que era amarga há de se transformar em água doce. O seu casamento se transformou em uma água amarga, a sua caminhada está azeda. Amarga significa Mara. Quando a gente lembra de Mara, a gente lembra que a existência de uma mulher chamada Noemi, casada com Elimeleque, mãe de Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Eles saíram de Belém de Judá e foram para Moabe, porque era um tempo de fome naquela região. Em Belém, casa do pão, não havia pão, e eles migram para Moabe para buscar esperança, alento, perspectivas novas de vida. E a Bíblia diz que eles chegam em Moabe, Elimeleque morre, e aquela mulher ditosa começa a perceber que não era mais tão ditosa assim. Logo em seguida os meninos morrem também, Malom e Quilion, e ela fica sozinha com as suas 2 noras, estrangeiras, idólatras, e ela percebe que a sua vida começa a definhar. Ela volta para Judá, e quando ela chega em Belém, o povo está aterrorizado com o quadro de Noemi. Noemi, que significava ditosa, agora diz: não me chamem mais de Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem feito Todo-Poderoso. A existência daquela mulher de ditosa tornou-se amarga, amarga como a história de muita gente. Deus pode transformar a sua água amarga em água doce nessa noite, porque Deus é o Deus que te sara, que te cura, que cura as águas amargas da sua caminhada. Vamos repetir? Deus sara as águas amargas da caminhada. Você crê nisso? Então eu queria que você colocasse nessa noite aquilo que te traz amargura, aquilo que te traz dissabor, aquilo que te é intragável, que você colocasse no altar do Senhor. Deus sara as águas amargas da nossa caminhada. Mas há uma segunda lição que esse texto nos ensina. Deus sara também os corpos sedentos e cansados. Qualquer pessoa que passe 3 dias sem ingestão de líquido certamente terá sérios problemas de desidratação no seu organismo. Imagine este quadro ainda acentuado pelo calor do deserto. Os corpos sofridos pelas temperaturas altas e baixas durante o mesmo dia. Uma pasteurização do corpo, de dia 50 graus, de noite próximo a 0. Na caminhada do povo, o corpo muitas vezes padecia dificuldade de saúde. Esquenta, esfria, esfria, esquenta. Curitiba aqui não tem essa realidade tão dilatada de diferença de temperatura. Já tem algo grande que muitas vezes nos faz enfermar. Imagina no deserto. Nosso corpo é importante para Deus. Nosso corpo é importante para Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em uma pastoral sobre saúde, declarou o seguinte: o pietismo do século XVII ensinou que Deus está interessado na salvação da alma e não tem bem-estar no corpo, não tem qualquer preocupação com o corpo. Essa visão, dizia ele, é falsa, é fruto do gnosticismo grego, que pregava que a matéria é essencialmente má e o espírito essencialmente bom. O corpo é, dentro dessa visão gnóstica, apenas um claustro da alma. Mas não é isso que nós lemos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que o corpo físico é santuário da habitação do Espírito de Deus, 1 Coríntios capítulo 6. O corpo é também instrumento de adoração, Romanos 12, 1. E devemos glorificar a Deus também no nosso corpo. Além do que haverá ressurreição do corpo, e o corpo será glorificado. Se o corpo fosse simplesmente um lixo, Deus não teria qualquer preocupação de resgatá-lo depois da morte. Deus sara a caminhada, curou a febre da sogra de Pedro, restaurou a mão mirrada de um cidadão, ergueu um paralítico à beira do poço de Betesda há 38 anos, curou um cego de nascença, trouxe da morte o amigo Lázaro. Que coisas tremendas! Deus se importa com o corpo, sim. O Senhor é quem te sara o corpo. Deus sara a nossa terra amarga, mas é também o mesmo Deus que sara o nosso corpo sedento, ferido e cansado. Na caminhada do Egito a Canaã, as víboras abrasadoras estavam matando o povo.
Deus ordena a Moisés no monte Tabor, no monte Nebo, que confeccionasse uma serpente de bronze e a pendurasse em uma haste. Eu estive no monte Nebo, exatamente no lado da Jordânia, aonde fica exatamente essa haste, aonde você tem o símbolo da medicina atual, uma cruz com uma serpente enrolada, e o povo que olhasse para aquele símbolo seria curado do corpo de todos os seus malefícios. Números, capítulo de número 21. Preste atenção. O Deus que sara, que falou para Israel no capítulo 15 do Êxodo: eu sou o Deus que te sara. É o Deus que sarou as águas amargas da caminhada, que transformou as águas amargas em águas doces, mas que sarou também o corpo sedento do povo, que necessitava de água, de abastecimento, que trabalhasse a sua reidratação. O Deus que sara as águas amargas é o Deus que sara os corpos sedentos e cansados, oprimidos e abatidos. A terceira lição que esse texto nos apresenta é que Deus também é o Deus que sara as nossas almas feridas e desorientadas. Não apenas as águas amargas, não apenas o nosso corpo físico, mas Deus também sara o nosso interior. O que o texto nos mostra é que Deus não apenas sarou as águas amargas que o povo encontrou na caminhada. Deus estava interessado em sarar a alma murmuradora, inquieta e ansiosa de um povo rebelde. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, lemos a cura de Jesus efetuou em um cego. Ele leva o homem para fora do arraial, toca-lhe nos olhos e o homem passa a ver. Ele vê homens andando como árvores. Jesus então impõe novamente as mãos sobre o homem e cura-lhe os olhos, a mente. Os olhos já viam confusamente, mas a mente não conseguia distinguir o que é que estava vendo. Ele via homens andando como árvores, então ele estava vendo. O problema não era os olhos, o problema era a mente, que não fazia a associação, a dissociação daquilo que ele estava vendo. Então Jesus cura não apenas os olhos, cura também a percepção da mente, aquilo que está dentro do invólucro do corpo, aquilo que é a alma, aquilo que está ferido, aquilo que nos está fazendo enxergar as coisas confusamente. Há pessoas que, por conta dos seus traumas na vida, trazem no coração e na alma algo muito sobrecarregado. Não conseguem enxergar as coisas como precisam às vezes ser enxergadas. Trazem traumas que marcaram as suas histórias, cujas almas estão feridas, machucadas, desorientadas, apunhaladas, traições, apunhalada de um amigo, passar pé numa realidade de uma empresa, onde um sócio defraudou o outro e deixou o seguinte com toda uma dívida, e aquilo fica alimentado no coração, aquilo fica agasalhado na alma. O tempo passa, mas aquilo não é tratado, e se não é tratado, não é sarado. A Bíblia diz para a gente que Deus não apenas sarou as águas amargas, Deus não apenas sarou os corpos sedentos, Deus também sara as almas feridas e desorientadas. O texto diz no verso 26, se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, se fizerem o que é reto diante dos seus olhos, se vocês derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem os seus estatutos, não haverá enfermidade sobre o corpo, a mente, as águas de vocês e também a alma, pois eu sou o Deus que te sara. Segundo Crônicas, capítulo 30, versículo de número 20, diz o seguinte: ouviu o Senhor o clamor de Ezequias e sarou a alma do povo. Sarou a alma do povo. O Salmo 41, versículo 4, nós lemos: disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti, dizia o salmista. Sara a minha alma. O Senhor Jesus na cruz do Calvário não veio apenas tomar sobre si as nossas enfermidades físicas, veio também tomar sobre si as nossas enfermidades mentais, pneumáticas da alma, para sarar não apenas o nosso corpo, não apenas as águas amargas, mas também as nossas almas feridas e desorientadas. Por fim, há uma quarta e última lição que esse texto nos ensina.
Esse povo que estava saindo do Egito e que estava em direção à terra prometida, estava sendo trabalhado por Deus. Até então eles eram uma horda de escravos recentemente libertos. Eles não tinham uma organização como povo, como nação. A quarta lição que esse texto nos ensina é que Deus não apenas sara as águas amargas, Deus não apenas sara os nossos corpos sedentos, Deus não apenas sara as nossas almas feridas, Deus também sara a nação, as nações doentes pelos homens, por políticas que estão sendo fisiologistas, políticas que estão favorecendo grupos pequenos em detrimento do sofrimento de muitos, gente que se usa da capacidade da liderança e de autoridade para desviar toda a perspectiva de ética, de justiça e de verdade. O que Deus estava ensinando aquele povo é que Ele não apenas sararia o corpo, a alma e as águas, os recursos financeiros, o corpo físico e aquilo que estava dentro do coração, Deus sararia também a nação. E quando nós lemos 2 Crônicas 7,14, nós encontramos uma declaração de Deus tremenda sobre esta realidade. Deus falando: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Deus não apenas sara o corpo, a alma, os recursos, Deus sara a nossa nação. Se o meu povo orar e clamar, nós somos um povo doente, uma nação doente. Eu tenho certeza que você não tem ainda na sua mente em quem você vai votar. Está muito difícil. Está muito difícil. Você não tem confiança. Você tem uma certa temeridade. Eu vou emprestar o meu voto, apresentar minha confiança em quem de repente vai me trair, no meio do caminho vai se desviar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, eu vou sarar a sua terra. A nossa terra precisa ser sarada. Precisa de princípios, de valores. A Inglaterra, antes de ser a Inglaterra que nós temos nesse período da pós-modernidade, estava submersa nas tavernas. A cada 5 casas, uma era taverna. Os homens caminhavam trôpegos, cambaleantes, bêbados, pelos jogos de apostas, pelas tavernas, embriagados, em rumos sem perspectiva, quando um avivamento da parte de Deus se abateu sobre a Inglaterra e resgatou aquele povo. A África do Sul estava submersa também na realidade do apartheid, do preconceito racial. Negros não poderiam entrar dentro de ônibus onde brancos estavam usufruindo. Toda uma realidade humilhante para com um ser humano, criado à imagem de Deus, apesar da diferença da pele, da sua cor. Quando um avivamento se abateu sobre os Zulus na África do Sul, e houve um derramar do Espírito em 1950 que sacudiu a realidade política da África do Sul. Queridos, nosso povo precisa de um avivamento, precisa de um derramar do Espírito, de uma visitação de Deus. Não serão homens, não serão estruturas políticas, sociais, todas elas estão amalgamadas a sistemas pecaminosos. Nós precisamos de uma visitação de Deus. Quem pode sarar a nossa terra é Deus. E não espere que o ímpio vá clamar. O ímpio não vai clamar. O ímpio não acredita em Deus. O ímpio desfruta dessa realidade de pecado, de corrupção, de suborno, de atrocidades morais e éticas. Se o meu povo, se eu e você, que somos povo de Deus, que conhecemos a verdade de Deus, se nós não dobrarmos os nossos joelhos, se nós não enfiarmos a boca no pó, se nós não clamarmos ao Senhor, não espere que ninguém vai fazê-lo. Se na data de hoje, quando comemoramos a independência do Brasil, enquanto há shows pelo país, espalhado por todo canto, onde há desfiles bélicos espalhados nas grandes capitais, o nosso povo tem que dobrar o joelho, tem que clamar ao Senhor, porque se alguém pode curar essa terra, esse alguém não sou eu, nenhum desses candidatos que estão por aí, esse alguém é Deus, que pode fazer uma visitação e mudar os rumos da nossa nação.
Em Isaías 53, lemos como Deus em Cristo sara a nossa alma do pecado, da escravidão às iniquidades, da desesperança, das taras mentais, dos dramas sociais. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, que o reverendo Juarez pregou no culto das 11, muito bem nessa manhã, a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. O apóstolo Pedro diz a mesma coisa, lá na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 24, carregando Jesus mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Pelas chagas de Jesus, nós somos sarados. Eu queria te convidar nessa hora a ter um instante de oração. Um instante de oração por nós, pela nossa casa, pelos recursos da nossa vida, pelas águas amargas que às vezes estão na nossa jornada. Orarmos pelo nosso corpo ferido. Às vezes no boletim nós temos aí uma quantidade de gente enferma, gente sendo submetida à cirurgia. Orar pela nossa alma, mas orar também pela nossa pátria e pela nossa nação. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, a ter um momento de oração, a clamar diante do Senhor, porque nessa noite, o que a palavra de Deus nos mostra na nossa caminhada, eu sou o Deus que sara. Se há alguém que pode curar, sarar, sanear todo o mal, esse alguém é o Senhor. Feche os seus olhos. Clame ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Ó Senhor, Senhor nosso, os nossos corações estão, ó Deus, cansados de ouvirmos nos telejornais, lermos nos jornais, vermos na internet, ó Deus, corrupção, mazelas, trapaças, subornos. Estamos cansados, desesperançados com a nossa pátria, onde percebemos, ó Deus, a ausência de coisas sérias sendo realizadas. Pai, nós queremos te suplicar nessa hora, sara a nossa terra, sara, Senhor, o nosso corpo, sara a nossa alma, sara as águas amargas da nossa jornada. Faz uma obra, Senhor, que só o teu poder pode realizar. Transforma, Senhor, a nossa nação, mas transforma também as nossas vidas, transforma também as nossas realidades familiares, transforma, Senhor, aquilo que nos produz, ó Deus, amargura e inquietação. Deus, em nome de Jesus, se há alguém que pode sarar, esse alguém é o Senhor. A tua palavra nos diz isso, que nós somos sarados pelas tuas chagas, as chagas de Cristo no madeiro. Assim Pedro expressava, assim Isaías proclamava, assim a tua palavra nos diz: tu és o Deus que nos sara. Se nessa noite, ó Deus, nós temos casamentos sangrando, feridos, sara, Senhor, esse lar. Restaura, Senhor, a paz conjugal. Se nós temos nessa noite, ó Deus, pessoas desesperançadas e abatidas, ó Deus, com a sua vida profissional, com os seus recursos materiais, parcos muitas vezes, sara as águas amargas, ó Deus, os recursos que abastecem o nosso coração. Ó Deus, sara o nosso corpo de enfermidades físicas que às vezes nos privam, ó Deus, de te servirmos na plenitude daquilo que o Senhor criou. Sara, Senhor, a nossa nação, para que possamos viver nessa pátria um evangelho que cada vez mais, ó Deus, glorifique o teu nome, dignifique o ser humano e promova, Senhor, a decência nas relações humanas. Nós te pedimos isso, é a nossa oração, o nosso clamor nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Seria
possível a gente cantar a primeira estrofe, o coro do hino 379, Minha Pátria é para Cristo? Seria? Hoje de manhã nós cantamos esse cântico, um cântico que celebra o clamor de Deus, ou o clamor do povo de Deus pela nação. Vamos nos colocar em pé, enquanto nós cantamos apenas a primeira estrofe e o coro, Minha Pátria é para Cristo, essa é a minha petição, minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Enquanto nós entoamos esse cântico, eu quero convidar os presbíteros e pastores para nós nos assentarmos ao redor da mesa do Senhor, para celebrarmos a ceia. Primeira estrofe e o coro deste hino. Estamos em torno desta mesa, não a mesa da igreja presbiteriana, mas a mesa do Senhor. Ele, Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que instituiu, junto com os seus discípulos, este memorial, que lembra o seu sacrifício, a sua entrega para a nossa salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 11, começando no verso 23, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Nós estamos reunidos para este momento importante na vida de todos nós. Nós também damos a esta ocasião o nome de Eucaristia, graça bondosa, pois foi pela graça bondosa de Cristo que nós tivemos a salvação, a verdadeira cura para todas as nossas enfermidades. Ele entregou a sua vida, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Nós não acreditamos em receitas humanas, em programas que pessoas de qualquer parte, ideologia, pensamento, filosofia, trazem para resolver os nossos problemas. Radicalmente, a solução dos nossos problemas está na palavra do Senhor. É dela que provém a cura, é dela que provém a restauração. E assim, quem está enraizado na palavra do Senhor, mas principalmente na palavra viva, que é o Senhor Jesus, tem uma nova vida, uma nova realidade no seu lar, no seu relacionamento com as pessoas que estão próximas e também um relacionamento bom com os seus companheiros de trabalho,
com todas as pessoas, dando testemunho de que em Cristo nós temos vida nova, nós temos a verdadeira vida, vida que não é só para esta terra, mas vida para sempre, vida eterna pelo sangue de Cristo. Quando nós participamos desta ceia, participamos pela fé, fé naquele que criou a nossa redenção, fé naquele que deu a cada um de nós a esperança da glória. E assim, quando nós participamos com alegria. É uma alegria nova, renovada. Não é todo dia que nós participamos, porque ficaria impossível reunir todos os dias as pessoas para esta ocasião. Mas quando nós nos reunimos para esta participação, nós temos que fazer essa participação examinando a nossa vida, examinando o nosso íntimo, limpando da nossa vida todas as coisas que desagradam e que entristecem o Espírito Santo. É com o coração lavado, com a alma purificada, que nós nos aproximamos da mesa do Senhor. Portanto, vamos curvar as nossas frontes e entregar o nosso espírito com alegria ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por Cristo Jesus, nosso Mestre, mas não somente Mestre, acima de tudo, o nosso Salvador, que entregou a sua vida por nós, para a nossa redenção. Ele é a solução para todas as coisas que nos afligem, todos os males que nos causam aborrecimento, e é nele que nós temos a paz contigo, Senhor. Portanto, ao povo que está aqui presente, ao povo que está conosco em todas as formas, em toda parte da terra, quando nós estamos com Cristo, nós estamos com a melhor parte. Nós estamos com Cristo, nós estamos com aquele que sara as nossas enfermidades. Ao tomar esta ceia, ao ter comunhão contigo, nós também temos comunhão com o nosso próximo. As nossas desavenças e os nossos desentendimentos também podem e devem ser sarados à luz daquilo que Cristo faz em nosso coração. Abençoa, Senhor, a cada um de nós que estamos participando, para que esta participação seja sincera, seja verdadeira, seja uma entrega da nossa alma para o teu trabalho. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Jesus que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor disse: o meu corpo é verdadeira comida. Ele que alimenta a nossa alma. O pão que desceu dos céus é aquele que nos dá alimento eterno. Tomai e comei. Fazei isto em memória do Senhor Jesus.
Por semelhante modo tomou Jesus também o cálice e disse: esse cálice é o cálice da minha nova e eterna aliança no meu sangue, sangue derramado por vós para a remissão de pecados. Tomai e bebei dele todos, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Você que participou do pão, convidado agora a participar também do cálice. Tomai e bebei dele todos, disse Jesus, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Ficar em pé. Vamos entoar a segunda estrofe do hino 379, nós cantamos a primeira antes da celebração da ceia. Vamos cantar a segunda e última estrofe e o coro, assim estaremos recebendo a bênção e finalizando o nosso culto. Feliz a Virgem
Após a conclusão do nosso culto, no nosso salão social, nós teremos um momento de confraternização, um lanche, um cafezinho. Não vá embora, participe conosco. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sarem a nossa terra, hoje e sempre. Amém. Salve Deus, minha pátria varonil. Essa terra do Brasil. Um abraço da pessoa que está do seu lado, uma boa noite, uma boa semana, um bom feriado para você.